Olá, paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um assunto que eu corro um pouco mais, como eu falei no vídeo da apresentação. Querendo ou não, a gente vai ter que falar, não é? Sobre a política e a igreja, ou a igreja e a política. Pode, porventura, a igreja se misturar com a política? Pode, porventura, termos relação, seja direta ou indireta, com a política? A Bíblia pode nos dar uma direção para isso, né? Olha só, Mateus capítulo 5, versículos de número 13 e versículos de número 14 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós vemos que nós, que temos Cristo, que fomos regenerados, nascidos de novo, nós temos que ser diferente. Nós temos que andar na contramão daquilo que o mundo nos prediz, não é? Também, em Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer que as autoridades são constituídas por Deus, não é? Então, nós vemos que toda autoridade, ela é constituída pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. É Ele quem coloca, é Ele quem tira. E tudo para o seu propósito. Agora, se misturar, se há alguma relação, na verdade não há nenhuma relação com a política. Embora nós não podemos também estar alheio a este detalhe, pois nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a um mundo vindouro que há de vir, que é o reino de Cristo, como nós sabemos. No entanto, nós ainda estamos neste mundo. A gente vê que Jesus ele ora ao Pai pedindo para que o Pai não os tire do mundo, mas que guarde do mundo, não é? Então nós ainda estamos nesse mundo. Embora nós estamos neste mundo, nós também precisamos tomar nossa posição. E qual que é a melhor posição para nós? A melhor posição na questão política é aquela que mais vai caminhar ao ponto do que está nos princípios pautados na palavra, né? No caso, conservadorismo, o bem-estar da família, a boa proteção para o cidadão de bem, para o cidadão de bem que trabalha, não é? Então a gente tem que nos pautar segundo a esta cosmovisão, que mais se adequa à palavra de Deus. E isso nós temos que ser totalmente diferenciados, como diz aqui na palavra, principalmente quando alguém ou alguma ideologia ou algum partido se levanta para ser contra aquilo que nós defendemos, contra aquilo que nós pregamos. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo de número 4, que logo depois que os discípulos foram cheios e começaram a pregar, a oposição, que era o Sinédrio da época, que cuidava da área política de Israel, o Sinédrio começou a perseguir os cristãos, os apóstolos, prenderam eles e proibiram eles de pregar, de falar sobre Jesus de Nazaré. E Pedro vai discursar dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando alguém se levanta contra a autoridade das Sagradas Escrituras, a autoridade de Deus e de Jesus, nós devemos sempre estar voltados para a palavra de Deus, porque nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens, não é? Mas nós devemos também estar sujeitos às nossas autoridades, desde que, por ressalva, essa autoridade não venha afetar aquilo que nós cremos, que nós defendemos, tá bom? Então, qual que é a melhor visão que nós podemos tomar sobre isso? Estudem política, não aquilo somente que a mídia coloca para vocês, mas vai estudar política, estude sociologia, procure entender o que é. Né? Nós vivemos num contexto hoje onde se fala muito de esquerda, de direita. Procure conhecer as pautas, não somente aquilo que os próprios partidos, os próprios representantes políticos falam, mas procure se aprofundar a fundo o que é realmente uma ideologia esquerdista e o que é realmente uma ideologia de direita. E aí você vai colocar e aquilo que mais apresentar segundo a palavra de Deus, você toma seu posicionamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.